Pessoal, boa noite. Boa noite, Pro. Opa, tudo bom com vocês? Tudo bem, Alguns probleminhas técnicos aqui, só para variar, né? Então, vamos começar. Que já deu o horário. Deixa eu já colocar. Pronto. 7 no pé. Vamos compartilhar a tela. Isso. Pessoal, vocês estão vendo aí a minha tela? Amo, Pro. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Alguma dúvida do trabalho de jogos de empresa? Pessoal, vocês estão ouvindo? Pro, meu grupo não teve nenhuma por enquanto. Ouvindo, pessoal? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Opa! Se vocês não me deram o feedback, não sei se estão me ouvindo ou não. Então vamos lá. O que está previsto para essa semana? Tá? Vamos ver aqui o nosso cronograma para ver como é que estamos de cronograma. Então, puxa, a gente aumenta e nem não aumenta a imagem, então não tem jeito. Então vamos ver, pessoal. A gente está no dia 18, vamos começar com tributos hoje, dia 20, que é quinta-feira, a gente termina tributos. Semana que vem, terça-feira, está prevista uma revisãozinha, e na quinta-feira nós vamos fazer a P2. Alguma dúvida de respeito, pessoal? Bem, então, está todo mundo quieto, então acho que está tudo ok. Então vamos começar, pessoal. Tributos é basicamente a última coisa que nós estamos vendo, né? Esse semestre. Deu para ver aqui que nós vimos aqui de contabilidade, como se monta contabilidade. Vimos como que se monta os saldos iniciais, o balanço, o DRE e o fluxo de caixa. Depois nós começamos a usar a contabilidade para tomada de decisão. Então a gente viu a análise horizontal e vertical, os índices financeiros, tá? E agora nós estamos vendo tributos, o cálculo de tributos, tá? Então esse que é o objetivo da aula de hoje. E para começar, essa frase é atribuída para várias pessoas. Uma delas é o Benjamin Franklin, tá? Mas não se tem certeza se foi ele que realmente falou isso pela primeira vez. O que ele falou é o seguinte: só tem duas coisas certas na vida. Uma é a morte e a outra são os impostos que você vai ter que pagar. Então, é isso que é esperado da gente, né? Esse pagamento aí de impostos.
Os tributos, eles nasceram com a civilização. Quando o ser humano começou a se organizar em cidades, houve a necessidade de se cobrar tributos. O que acontece, pessoal? Quando o ser humano começou a se juntar em tribos, né, isso na pré-história, não tinha dinheiro, não era dinheiro, mas algumas funções elas eram remuneradas em termos de espécie, né, ou seja, em bens. Então, por exemplo, o chefe não saía para caçar, então alguém tinha que dar um pouco de caça para eles. Então, o grupo, né, como um todo, dava um pouco de caça, dava algum tipo de alimentação, ou seja, eles tinham que se juntar e prover de subsistência também as pessoas que não tinham condições, né? Não só o chefe, mas os idosos, os que não conseguiam mais sair para caçar, as mulheres, as crianças. Então, era tudo também dividido entre todos os membros da tribo. Ou seja, em outras palavras, as pessoas trabalhavam e dividiam os seus, o fruto do seu trabalho com os outros. Não tinham como não fazer isso de maneira diferente. Pois bem, a partir de uma certa etapa, as pessoas começaram a usar dinheiro como meio de troca. Dinheiro já foi muita coisa. Até sal já foi usado como dinheiro. Mas dinheiro, os povos antigos, a partir de uma determinada etapa, começou a cunhar dinheiro com alguns metais nobres. Então, ouro, prata, eles começaram a fazer. Era muito mais fácil de transportar uma moeda do que se transportar uma barra. E era muito mais fácil você negociar, porque uma barra de metal valia muito. Então, o que eles iriam comprar que valesse muito na época? Com moeda, ele já podia comprar coisas de menor valor. Então surgiu realmente o dinheiro, né? O dinheiro ele é bem antigo e a partir daí as pessoas começaram a pagar para os governantes, né? Em dinheiro, não era mais em espécie, né? Então é daí que surgiu aquele conceito de tributos, de impostos. Se achou. Deixa eu só ver aqui se eu acho uma transparência, que eu tinha uma dessa, que eu acho que eu até devo ter mostrado. Então, deixa eu carregar. Não. Uma das primeiras estado que surgiu foi na Babilônia, uma cidade chamada Uruk. Então, essa cidade era uma cidade-estado, ela tinha mais do que 1 milhão de habitantes, isso há 4.000 anos antes de Cristo. Então, para vocês terem uma ideia, imagina a logística que eles deveriam ter montado, porque você não consegue colocar junto 1 milhão de pessoas se você não tiver sistema de água, sistema de esgoto, por mais rudimentar que seja, mas você tem que ter algum sistema de esgoto. Sistema de alimentação, devia ter feiras, né? Para você comprar os alimentos, distribuição, locomoção. 1 milhão de habitantes não é um lugar pequeno. Você não consegue fazer isso num lugar pequeno. Então, imagine uma cidade de 1 milhão de habitantes. Qual que é o tamanho dessa cidade? Não poderia ser menor do que essa. Bem, nessa cidade existe um museu em Berlim que ele tem um monte de ruínas que eles trouxeram de Uruk, né?
é muito legal, tá? Eu sugiro que vocês visitem. Mas essas fotos aqui são de tijolos que eram usados lá na Babilônia, né? Perto de Uruk ou em Uruk, e estão registrados nisso daqui registros fiscais. Então, eles conseguiram descobrir a, a tradução, né? Através dos e esses hieroglifos, né? Eles conseguiram descobrir a tradução, tem toda a tradução dele, e muitos desses tijolos, né? Eles mostram o controle do tesouro real e quem que pagava imposto, quem não pagava, quanto que pagava. Então, isso vem lá de 4.000 anos antes de Cristo, tá? Essas pedras aqui, esses tijolos, né? Eles estão no Museu de Nova York, tá? Museu de Antropologia de Nova York. Bem, os tributos, a gente fala que nós estamos passando uma crise estrutural. Estamos. O problema é o seguinte, há muito tempo, o que acontece é que se está aumentando a quantidade de tributos, né? E se aumentou, não está aumentando nesse momento, mas se aumentou a quantidade de tributos e os tributos começaram a conflitar um com os outros. Primeiro problema. Segundo problema, começou a ficar complicado para as empresas não só pagar, mas controlar o quanto pagar. Esse que é o problema. Ou seja, calcular o valor dos impostos. Chegou num nível de complexidade tal que hoje em dia, para vocês terem uma ideia, pega o ICMS. O ICMS é um imposto estadual. E os estados têm legislações diferentes de ICMS. Então, você tem, na realidade, não uma legislação, você tem 25 legislações de ICMS. Tá? Para você controlar, é um problema. Vocês já viram propaganda, a gente vê às vezes propaganda em revista de circulação nacional, e está lá, uma propaganda de um automóvel. Aí fala, preço, R$80.000, vamos supor. Embaixo, em letras pequenas, está, para os estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, não sei o que, tem a especificação. Fala, por que os outros estados não têm esse preço? Porque o problema as taxas, as alíquotas de impostos são diferentes para o mesmo produto, em estados diferentes. Então, tem estado que um produto paga 15, no outro ele paga 25, ou seja, é uma confusão tal que as empresas elas estão sempre sujeitas, mesmo com a maior das boas vontades, elas estão sujeitas a levar multa. Por quê? Porque as legislações estão mudando, elas mudam continuamente de todos os estados, tá? As alíquotas mudam, tudo muda, e as empresas muitas vezes não conseguem se atualizar a tempo. É muita informação, muito conflito. Tá? Tem empresa que às vezes prefere exportar do que vender para outros estados aqui do nosso país. Por quê? Porque é tanto desgaste, é tanto problema, é tanta diferença de imposto, e o detalhe é o seguinte, uma parte, quando você vende você está num estado e vende para outro estado, tá? Os dois estados querem receber o imposto. E aí tem uma repartição, mas se eles cobram porcentagens diferentes, já deu para perceber que vai dar rolo aí, né? Provavelmente vai sobrar para a empresa. E, na realidade, quando sobra para a empresa, sobra para o consumidor final, porque a empresa simplesmente repassa, ela não tem o que fazer, ela vai repassar. Então, isso acontece e isso gera um preço muito mais caro no Brasil,
Nós vamos ver daqui um pouquinho, nós vamos fazer uma brincadeirinha, eu vou mostrar para vocês uma coisa, um cálculo, tá? Mas é complicado o cálculo de imposto aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? A PwC, aquela empresa de consultoria, ela fez um estudo sobre tributos em todos os países. Ela atua em praticamente todos os países, né? E de 189 países, o Brasil é o 178 em termos de facilidade de gestão tributária. Ou seja, tem 11, só 11 países mais complicados do que nós. E os 11 países, eles provavelmente são subdesenvolvidos, ou seja, nós estamos nos comparando com os subdesenvolvidos, nós estamos na pior das valas. Tá? Então, para você ter uma ideia, as empresas brasileiras gastam em torno de 2.600 horas por ano para a gestão tributária. Então, a gente pode ver aí 2.600, 200 horas, 200 e poucas horas por mês, para você, de um analista, né, de uma pessoa, para controlar os impostos. 240 horas por mês, pessoal, é uma pessoa trabalhando em impostos o dia inteiro. Tá? 180 horas, é mais do que uma pessoa, né? 180 horas por semana de um funcionário, é uma pessoa e meia, cuidando de imposto todo santo dia trabalhando com imposto. A média mundial é 250 horas. Tá? 250 horas seria 20 horas por mês. 20 horas por mês daria 2 dias e meio, 3 dias de trabalho de um funcionário. Enquanto no Brasil você precisa de um funcionário e meio trabalhando o mês inteiro, em outros países, em média, 3. E não esqueça que a média é a média. Se eu tenho um que está 2.600, eu devo ter, aliás, eu tenho países que nem o Japão, que nem a Coreia, que é 8 horas por ano para cuidar de imposto. Então, 8 horas por ano, se você for pensar bem, dá menos do que 1 hora por mês de um funcionário para calcular os impostos, mandar pagar os impostos. Então, veja, pessoal, o custo aqui do custo Brasil. Um dos custos do Brasil é esse, é manter um funcionário, e você não vai manter um funcionário qualquer, porque esse cara tem que ser especialista, ele tem que saber legislação de impostos do Brasil inteiro. Então, de IPI é uma legislação, tá? De imposto federal. De ICMS são 25. E mais outras tributações que tem, o cara geralmente, esse pessoal de área tributária na empresa é o cara que mais ganha. Por quê? Porque está na mão dele, praticamente, todo o pagamento de impostos. E isso dá uma diferença de 1% aqui, né, no pagamento de um imposto, dá uma perda brutal para a empresa. Tá? Então, é o cara que mais ganha. Ele só, provavelmente, esse cara de gestão tributária, ele é advogado e contador ao mesmo tempo. Ele tem que ser as duas coisas. E ele vai administrar isso daí. Bem, para você ter uma ideia, um outro dado é o seguinte, da empresa. Se a gente considerar todos os impostos que a empresa tem que pagar, não só o imposto de renda no final, não só o IPI, ICMS que tem no começo de uma venda, mas acaba se concluindo que do lucro da empresa, 69,2% vai para pagamento de imposto. Tá? O que vai sobrar para a empresa é 30%. 30% do lucro.
Na média mundial, esse número é de 40, nós estamos só 30 acima. Então, quase que o dobro da média mundial. Tá? Então, a empresa está gastando muito com imposto. Uma das coisas que acontecem, tá, pessoal? Não vou dizer que é apenas isso, mas nós estamos vendo um monte de empresas indo embora do Brasil. Vocês já viram a Ford, a Mercedes, a Sony, eles estão cheios. É muito imposto para pagar, muita burocracia. Pessoal, essa burocracia é um terror, tá? Vocês estão vendo aí o noticiário, a reforma tributária, a reforma tributária. Essa reforma tributária, ela não vai diminuir a carga tributária. Não fiquem com essa esperança, não vai diminuir os impostos a pagar. O que ele vai fazer é juntar 4 ou 5 impostos num só, para não ficar essa legislação maluca, que tem que ter altos especialistas para conseguir descobrir o que é em cada lugar, como é que se calcula o imposto. Tá? Bem, com isso, se realmente tiver essa reforma, tá? Ele não vai diminuir a carga, mas só essa mudança de cálculo de imposto, de ter um cálculo único, de simplificar, isso daí vai chegar a diminuir o preço das mercadorias aqui no Brasil. Por quê? Porque do jeito que está, o empresário, como ele não tem confiança de que a mercadoria ela está livre de uma multa, ele não sabe. É tanto o aspecto tributário que ele pode receber uma multa, mesmo ele não tendo culpa, mesmo, não tendo culpa, mas mesmo ele não sabendo porque mudou alguma coisa. Então, ele sobrecarrega o preço com mais esse fator, tá? Por quê? Porque ele pode receber uma multa, eventualmente, que ele não estava esperando. Então, a gente espera que com só com a simplificação tributária, não a diminuição da carga, a simplificação tributária já tenha uma diminuição no preço das mercadorias aqui no Brasil. Vamos falar agora um pouquinho. Vocês viram, né, que está no Congresso essa votação, está indo agora para o comitê. O Rodrigo Maia sentou em cima dessa proposta por 2 anos. A gente poderia já ter feito isso 2 anos, bem antes da pandemia. Ele simplesmente sentou em cima, não botou para o plenário isso daí. Isso poderia já ter rodado, sendo discutido, já ter sido aprovado há muito tempo. Tá? E o grande problema de aprovação de uma reforma tributária dessa monta, tá, é que sempre vai ter uma redistribuição das receitas tributárias. E, logicamente, os estados, eles não querem perder, muito pelo contrário, os estados querem receber mais. Todos os estados querem mais imposto, querem receber mais. Vocês viram o que aconteceu aí na pandemia, né? Que os estados, eles se degladiaram, né, para receber essa ajuda para a saúde, e depois uma boa parte dos estados não usou isso para a saúde. Eles usaram para outras coisas, para a saúde não. Por isso que deu essa crise, essa falta de UTIs, essa falta de... Por quê? Os estados usaram até para pagar salário o dinheiro que era para usar para a saúde. Então, imagina essa reforma tributária, né? O que pode acontecer? Eles vão querer mais dinheiro, todo mundo vai querer mais dinheiro e não tem, não vai aumentar. Não vai diminuir, mas também não podem aumentar, não pode aumentar. Bem, o Sistema Tributário Nacional, ele é o conjunto de leis que regulamenta a atividade tributária aqui no Brasil. Então, isso aqui está na Constituição brasileira, e essa Constituição, ela estabelece quais as autonomias que têm os estados,
os municípios e a União na criação e na gestão dos impostos. Não é uma coisa assim, tão simples, né? Por exemplo, não é uma cidade que fala, agora vou criar um IPI sobre consumo. Não. Já está estabelecido na Constituição o que cada um pode cobrar e o que cada um pode fazer. Tá? Isso daí é o que a gente chama de competências tributárias. Tá? Então, competências tributárias é o que cada estado, município ou a federação pode fazer em termos de impostos, né? Então, a competência de criação, fiscalização e pagamento dos impostos, ela é dividida entre a União, os estados e o município. E tem dois tipos de competência, né, que eles chamam de competência privativa, que é quando um determinado tributo pode ser cobrado apenas por um ente público, né, político, né? Então, por exemplo, o IPI, imposto que nem o IPI, só a União pode cobrar. E tem competência residual. Então, essa competência residual é a que permite a União criar novos tributos não previstos anteriormente. Essa criação de impostos, é lógico, tem que ser aprovada pelo Congresso. É complicado criar um imposto novo aqui no Brasil, todo mundo contra. Por quê? Porque nós já temos 96 impostos, 92 impostos, tributos, né? E ninguém aguenta mais. Então, se aparecer algum deputado, algum político falando, eu quero aumentar o imposto, porque esse imposto é bom, esse imposto vai levar paulada. Vide o Paulo Guedes. O Paulo Guedes ele estava querendo recriar a IOF. Toda vez que ele fala da IOF, ele leva bordoada, né? Por quê? Ninguém aguenta mais o imposto. Mesmo que ele crie a IOF e tire de outro imposto. Mas não, só a burocracia do IOF já vai atrapalhar um pouco mais. Então é melhor não criar. Tem que diminuir essa quantidade de imposto. Não estou falando em diminuir a carga tributária, mas tem que diminuir a quantidade de imposto. Passar os impostos a cobrarem um imposto, a cobrar bem mais e não ter os outros. Com uma única legislação, sem conflitos. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Eu tenho que fazer esse feedback de vez em quando, porque senão a gente não sabe se caiu a ligação e eu estou aqui, né, que nem doido. Ô, professor. Você apareceu. Fala. Tudo bem, professor? Viu, o senhor está falando desse negócio de tributos, eu estou estagiando nessa área, para falar a verdade. Né? É mesmo? Que legal, aonde que você está? Lá na GM, General GM? Motors. Isso. Na parte de tributo? Me diga na uma parte coisa. De tributos, na parte de compliance. Ok. Na parte de tributos, quantas pessoas tem trabalhando lá? Lá está agora com... Quer dizer, o meu time que está lá tem 7 pessoas. Conta comigo, né? 7 pessoas. Assim, isso para aquela parte de impostos indiretos, que é o ICMS, o IPI, o PIS/COFINS, o ICSS. Sim. Né? Aí tem a parte dos impostos diretos também, né? Aí um outro pessoal, né? Mas, assim, o time de táxi inteiro é bem mais gente. Só essa parte minha são 7 pessoas. Dá uma estimada aí, quantas pessoas tem para cuidar de impostos lá na GM? Se for pensar, deve ter... Pelo menos ali, deve estar... Chutando bem alto, um chute assim que eu não tô lembrando agora, já me falaram, mas eu acho que deve ter pelo menos entre 20 e 30 pessoas. 20 e 30 pessoas. Por aí, aquilo por que aí. eu falei, pessoal. Se vocês forem pegar a GM nos Estados Unidos, e eu não conheço, mas, aliás, se você conseguisse isso, essa informação assim, seria interessante. Quantas pessoas que cuidam de impostos nos Estados Unidos? Deve ser 2 ou 3.
É lógico, por ser uma empresa muito grande, tá? Ela não vai deixar uma única pessoa cuidando do imposto. Por quê? Porque essa pessoa pode ficar doente, pode sair, pode ter um monte de problema. Mas, digamos, umas 3, 4 pessoas estaria num tamanho ideal. Não precisaria mais do que isso. Agora, na complexidade que é o cálculo de imposto aqui no Brasil, você tem que ter um time, como o colega falou aí, 20, 30 pessoas cuidando disso. E pessoas boas, tá? Pessoas que poderiam estar, talvez, em alguma tarefa de gestão, alguma coisa muito mais produtiva, e você não pode botar um pica-pau, né? Pica-pau que a gente chama é aquele cara muito fraquinho, muito inicial. Você não pode botar um pica-pau para cuidar de imposto. Por quê? Porque é muito dinheiro que está em jogo. É muito risco. Você deixa um cara desse, um cara erra, acabou. Imposto, pessoal, se você pagou errado, para você pegar de volta aquela grana, é anos e anos de briga. Você não pode pagar. Hã? Isso eu já vi, só que eu já vi isso acontecendo assim, tem vezes que às vezes eles erram cálculos, né? Assim, porque assim, como eu trabalho muito manual, né? Eu estava até vendo esse tempo, eu trabalho muito manual. Então, assim, é tudo na mão e a gente é uma empresa puramente tradicional, né? Então, assim, como é uma coisa muito manual, tudo certinho, tudo na mão, a chance de ter um erro é grande, entendeu? A chance de ter alguma coisa errada ali. Aí, tipo, eu tava lidando com um caso de não sei quantos anos atrás, entendeu? Há muito tempo que eles tinham errado uma coisinha lá que eles erraram, os caras foram, o fisco, né, olhou e passou para eles informação, foi todo um negócio, entendeu? Só por causa de, às vezes, um errinho que acontece isso há muitos anos atrás, entendeu? E sem falar o risco de ainda tomar uma multa, né? Exatamente. Toma uma multa, pá, Aí você para tem aprender a não fazer errado. Exatamente, aí você tem que pegar toda a informação daquele ano, confirmar se está certo, para ver se, para comprovar para eles, ó, a gente tá certo, entendeu? E se tiver errado, dá-lhe multa. Então, para você controlar isso, você não precisa, não pode ser qualquer um, não. Tem que ser um pessoal bom, porque é muito dinheiro em jogo. Aquilo que o Diego acabou de falar. Ele vai pegar, se você errar, anos para receber de volta. Isso se receber. Isso se não receber uma multa junto, né? Então, é complicado. E aquilo, depois o Diego, já estamos aqui, já está pitando aqui 5 minutos. Diego, fala um pouquinho aí de como que vocês fazem para enviar veículo para outros estados, outras alíquotas, como que é a burocracia? Envolve bastante isso aí, porque ainda mais assim, por exemplo, assim, se você quer mandar alguma coisa para um estado, aí você tem que lançar a nota fiscal ali você tem que colocar essa nota fiscal aí para ser paga, e se ela não ser paga, isso não passa, entendeu? Ela não vai passar. E dependendo do estado, a alíquota muda, entendeu? Então acaba trocando, assim, é uma burocracia muito grande, isso eu não vou negar. Cada estado é de um jeito, e a GM ela tem filiais em cada estado, né? Então, para você Sim. ficar transportando para lá e para cá, você tem vários impostos para, assim, você entrou em um estado, é um tipo de, é uma alíquota específica, em outro estado é outra, outro estado é outra, tem que ficar atuando, tanto que é separado por estados lá, né? Entendeu? Sim. Então, Essa burocracia que o Diego está falando, só para vocês terem uma ideia, tem muita empresa que monta a maior parte de uma determinada mercadoria, de algum determinado produto, ele monta aqui em São Paulo, manda esse produto para Manaus. Imagina o que é mandar para Manaus, pessoal. Não tem estrada em Manaus. Tem que ir ou de avião, ou de barco, ou de navio. Tá? Não tem. Então, manda para Manaus. Lá em Manaus, eles embalam, põem na caixa, escrito lá, Made in Manaus, tá? Zona Franca de Manaus, e manda de volta aqui para São Paulo. Tá? Ou seja, você manda a mercadoria viajar o Brasil de uma ponta a outra, ir de volta, só para embalar. Por quê? Porque lá em Manaus
tem aquilo que eles chamam de Zona Franca de Manaus e tem isenção de impostos. Então, por conta disso, tem algumas empresas que têm que ter uma fábrica lá, acaba montando uma fábrica, nem que for para botar na embalagem, botar na caixinha e mandar de volta. Tá? Então, coisa desse tipo. Tem muitos produtos que você vê aí produzido na Zona Franca de Manaus, que não é produzido na Zona Franca de Manaus. Ele é basicamente embalado, ou se os caras fazem alguma coisa lá, fazem alguma coisa muito básica. Tá? Põe alguma peça, põe alguma coisa, fala, foi fabricado aqui. Não foi fabricado aqui. Ou é importado da China, ou foi feito aqui em São Paulo, ou foi feito, sabe? Não é, mas é montado. Às vezes ele é montado em Manaus, embalado e vem aqui para cá. Ou seja, as coisas viajam tudo para lá e viaja tudo de volta. E não é uma logística simples, não. Tá? Porque ele vai de barco até Belém do Pará, de Belém do Pará, pega Belém, Brasília, desce de Brasília, vem para cá, ou seja, e fora risco de assalto, tem muito assalto nessas estradas, né? Então, porque o pessoal sabe que passa coisa de valor. Imagina o valor de um carregamento de um caminhão de televisões. Quanto que deve valer? Cada televisão valendo aí 2, 3 mil reais, só fazer a continha. Você tem 100 televisões, você tem um carregamento de 2 milhões num caminhão para alguém roubar. Então, tem todo um aparato, os caminhões vêm todos juntos, tem um sistema de segurança, tem um sistema, sabe? Tem batedor na frente, batedor atrás, sabe? Tudo isso é dinheiro, tudo isso é caro. E a gente paga. Vocês estão pagando. Bem, então, depois agora está faltando menos de um minuto. Depois eu vou pedir mais, Diego, para você dar mais alguns pitacos, tá? Tá, não vou fazer que eu sei tudo ainda, porque eu ainda tô aprendendo lá, mas o que eu souber eu tento responder, tá? Não, mas é legal alguém estar falando, porque você trabalha efetivamente nisso. Eu não trabalho, eu estou falando o que eu vi, né? O que eu aprendi, mas eu não trabalho com isso. Não, entendi. Não, mas lá é uma outra visão que eu tô tendo. Isso eu posso garantir, assim, outra visão que eu tenho do que o Brasil, do que a gente passa aqui no Brasil, do que as empresas passam. Isso eu tenho, isso eu posso ter certeza. Entendeu? Foi. Aí depois, se precisar alguma coisa, eu até posso tentar explicar. Oh, legal, legal. Bem, pessoal, então vai cair em qualquer instante, deve estar caindo aí a ligação.